Olá, Oi, pessoal! pessoal! Bem-vindos ao webinar. Hoje eu estou aqui, nós estamos no webinar, tá vendo que o cenário está um pouco diferente? Aqui estamos Em Paraisópolis. Isso, na mais nova filial da Cultura Inglesa. E eu sou a Raquel, que acompanho vocês no webinar, e estou aquque com a Teacher Kátia. Bem-vinda! Muito obrigada. Kátia, explica um pouquinho pra gente do seu trabalho na Cultura Inglesa antes da gente começar. Ok, eu ministro aulas na cultura já há uns 5 anos e comecei esse ano aqui em Paraisópolis desde abril, quando foi inaugurada, né, essa nova unidade. Estou aqui durante a semana e aos sábados em Santo Amaro, onde eu comecei. Que legal! Gente, acompanhe o webinar, lembra que vocês podem participar no chat? Então fala pra gente qual que é o seu estágio, se tiver dúvidas, curiosidades sobre pronúncia, certo? Exatamente. Que a gente vai respondendo para vocês. Então, tô de olho no chat e a gente vai se comunicando, ok? Outra coisa que é importante, deixe um joinha no canal para você sempre acompanhar os outros webinars, ok? Então vamos lá para a parte de pronúncia. Hoje a gente vai ter várias dicas importantes. Para começar, para que níveis, Kátia, que você costuma dar aula agora que você está na filial de Paraisópolis? Okay. São os níveis iniciantes, né? Ou seja, principalmente Global 1 e Global 2. Certo, então são os níveis básicos de entrada. Exato. Olha que interessante, geralmente pensa-se em pronúncia e aí, isso não é coisa de básico. Costumam pensar o quê? Mais um pouco lá na frente, né? Uma preocupação pro intermediate, mais pra frente. Mas eu achei fundamental cuidar disso já no primórdio, né, do aprendizado, porque qualquer língua, qualquer idioma que a gente for aprender, a gente vai realmente exercitar a nossa fala, a nossa boca, a nossa face, os músculos envolvidos, né, de uma outra forma, de uma forma diferente. E a pronúncia está muito ligada a isso. É o som, é a melodia do idioma. Então, quando o aluno começa a perceber isso na fase inicial, só vai ajudá-lo, só vai dar mais segurança, né? E ajustar como falar da melhor forma, como ser compreendido, né, da melhor forma e como entender também, porque a gente tem que lembrar que pronúncia também está muito ligada a como você ouve, como você começa a pronunciar as palavras. Então, é realmente um treino persistente, é assim, adaptar-se a uma nova forma de falar, né, e começando já na fase básica, já na raiz, só vai deixá-lo mais seguro. Isso é muito legal que você mencionou. E pensando no nível básico, aqui na filial de Paraisópolis que você dá aula, qual que costuma ser a faixa etária dos alunos que estão, então, níveis Global, por exemplo, Global 1, Global 2? Ótimo. Os alunos do nível básico aqui, eles têm uma faixa etária entre 14, 15 anos até 50 anos, um pouquinho mais que isso. Eu percebo que assim, os jovens estão muito mais, para eles é mais acessível às vezes começar a comunicação, a pronúncia dos diferentes sons, porque eles de certa forma têm mais contato, seja com música, assistindo séries, o próprio uso da tecnologia, né, trouxe o inglês muito mais para o dia a dia. Nos adultos, eu percebi assim que alguns não tinham sequer tido contato com música, então tem muito mais uma influência da música brasileira. Então, todo esse histórico do aluno é importante também, né? De onde vêm esses alunos, o sotaque deles, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de um tamanho continental. Então, a gente pensa nos nossos sotaques também, de certa forma, interferem ao aprender um novo idioma. Legal isso que você mencionou. Então, tem a questão das faixas etárias, mas tá vendo que isso não é um empecilho para você iniciar o curso, tanto como adolescente ou adulto. E aí, a gente pensando nisso, eu queria que você contextualizasse em sala de aula, como que você tem trabalhado, né, para a gente entender. Então, o nosso webinar é de pronúncia. Se você tiver perguntas, participe então no chat, faça comentários, dúvidas, que a gente vai acompanhando o que você está colocando aí, ok? O que eu percebi, Raquel, assim, em aulas, principalmente algumas palavras, né, que os alunos estão aprendendo, falar sobre
o local de trabalho, ou a casa dele. Então, descrever o uso do there is, there are, né? E também, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo a falar sobre eles, elas, they are. Quando coloca isso junto, eles ficavam um pouco confusos. Então, às vezes, dos sons, que são palavras separadas, exato, mas que a gente precisa pronunciar junto. E quando colocadas juntas no mesmo contexto, eles ficavam confusos. Se tratava do they are ou do there are. Então, exercícios como repetição, escutar, fazer também às vezes procurar algo semelhante ao som também pode levar ao aluno perceber com mais facilidade. Tá? Outras palavras que a gente percebe também nessa fase inicial: o tree, 3, árvore, e o free, livre. Que às vezes você fala e o aluno, mas teacher, o que é isso? É free de livre? É tree de árvore? E ótimos exercícios que a gente tem feito juntos. Dá uns exemplos pra gente, Kátia. Que tipo de exercício que você tem feito? Eu às vezes desenhava uma árvore na lousa, colocava o número 3 e escrevia free. Então, primeiramente, e associava ou um número ou uma letra a cada um deles. Então, 1, 2, 3 or ABC. Okay. E aí eu falava, por exemplo, 3, what do you listen? This is C. Eles apontavam para a letra C. Então, você estava trabalhando também o reconhecimento da pronúncia. O reconhecimento que da interessante. pronúncia. Então, tanto a produção da gente conseguir falar, quanto o reconhecimento. Então, das duas formas. Nos ajuda muito. E depois, no estágio seguinte, colocar até essas palavras juntas, numa mesma frase, o que pode virar um trava-língua, né? O tongue twist. E eles também perceberem. Já ouviram falar nisso? Os trava-línguas. Explica pra gente o que é um trava-língua de uma forma simples, para quem de repente nunca ouviu falar. Eu acho que o trava-língua seria um exercício onde você vê o encontro de alguns sons, né? Que podem às vezes causar uma confusão ao escutar, mas ao praticar, é também importante o aluno perceber, né? Eu costumo pedir para meus alunos, às vezes, prestarem atenção no movimento da fala deles, da boca deles, para ter realmente essa ciência, essa percepção, né? Que é um som novo. Dá um exemplo para a gente de um tongue twist, de um trava-língua que pode ajudar. Today I'm free. Let's climb the tree at 3. Let's climb the tree at 3. E precisa, por exemplo, são várias palavras cujo som é desafiador para a gente. Isso. Essas frases, necessariamente, elas têm que ter uma lógica? Não necessariamente. A gente procura, às vezes, como um jogo, mas eu acho que é importante diversificar, né? A criatividade também traz muito prazer no aprender, vontade, né, de escutar mais, verificar outras palavras com o mesmo som. Então, quando a gente inicia esse trabalho e convida o aluno a participar também, ele próprio vai criando as próprias palavras, a própria identificação. As estratégias, né? Também que vai ter. Exato. É muito legal quando o aluno fala, teacher, kiss, chaves ou kiss, um beijo. Então, e aí vai percebendo essas diferenças, isso ajuda muito. Como você falou no começo, Kátia, a questão central é você compreender uma outra pessoa, provavelmente um estrangeiro falando inglês, e se fazer entender da melhor forma possível. Exatamente. E você falou duas coisas também muito interessantes, que é a parte da criatividade, ou seja, existem várias formas e descontraídas. E você também mencionou a importância da gente não só focar na produção dos sons, mas também na compreensão. Eu queria que você comentasse isso com a gente. E antes da gente continuar, eu queria só falar para vocês no chat perguntarem, a gente está acompanhando, nós vamos responder. E a gente vai ter algumas dicas, mas a última dica vai fazer uma super diferença. A gente está chegando lá, hein? Vão acompanhando, compartilhem também no link. Vocês já viram isso aqui? Alguém conhece? Responde no chat. Você já viu? Conhece isso aqui? Você conhece, né? Olha que legal. Isso aqui é uma coisa super simples. Qual que é o nome, Kátia? A gente chama de sussurrofone, né? Isso, é um sussurrofone
Qual que é a ideia do sussurrofone? Explica pra gente. O sussurrofone inclusive a nossa professora Iris, da unidade da Vila, ela, no colóquio desse ano, ela usou o sussurrofone. Ele é também mais uma ferramenta para ajudar o aluno na pronúncia. O aluno, quando fala, como se fosse usar um telefone, ele vai poder se escutar. E ver como fica esse a pronúncia. É o princípio, de se escutar. Isso aqui tem várias matérias na internet. Em todo o Brasil, professoras foram utilizando, professores, professoras, e é uma ferramenta super acessível, que, como a Kátia falou, você pronuncia o som e consegue escutar esse som com mais foco e perceber a sua entonação, a voz. Pesquisa, tem muitos trabalhos super importantes, inclusive na rede municipal, na rede de ensino público, que ajuda na pronúncia. Não esquecer de outra ferramenta fundamental, imprescindível, que os alunos já têm, que é o mobile phone, o celular. Isso. Antes da gente falar um pouquinho mais dessa, Kátia, eu queria pensar da seguinte forma. Pensando na cultura inglesa, a gente tem os recursos da sala de aula, do material, da criatividade, e a gente está aqui justamente na parte multimídia. É sempre, nós gostamos do webinar com essas referências culturais. Aqui no multimídia, a gente tanto tem os computadores, quanto temos o acervo de livros, né? É possível que o livro nos ajude nesse processo de pronúncia? Com certeza. Assim? O aluno, ao pegar um livro, nós temos os readers, né, que acompanham o curso. Readers são os livros. Deixa eu mostrar um. Então, esses livros, eles podem ser pegos, é um empréstimo, uma biblioteca, né? Geralmente eles já estão assim, divididos pelo nível do aluno. Para ajudar na orientação. E quando eles têm um CD, eu acho que é uma outra interface que o aluno pode praticar em casa. Porque uma das nossas missões, né, é fazer o aluno ficar independente. Então, o aluno que levar o livro vai poder escutar também a história. Então, mais uma interface para parte auditiva e pronúncia. Isso, ou pode ouvir aqui na filial, no próprio computador. Acaba sendo uma outra forma também de ouvir e ler. Exato. E ouvir também uma outra pronúncia de inglês, que ajuda também nessa parte de compreensão. Com relação ao computador, o próprio eCampus oferece vários exercícios que o aluno pode também trabalhar, né, pontuar como um exercício para pronúncia. Tem desde exercícios para o Global, a gente encontra exercícios de similar sounds, sons similares, ou different sounds, que eles podem fazer. São vários desafios que fazem com que o aluno se engaje e progrida também. Falando em desafios, gente, aguarda que vai ter uma dica super legal daqui a pouco, hein, Kátia? Que mesmo que você não seja aluno da cultura, você vai poder usar, hein? Lembra que a gente comentou da importância de ouvir a própria voz? Tem alguma outra coisa que nesse processo os alunos tiveram curiosidade e começaram a fazer? Você falou, nossa, que legal isso. Olha, uma coisa muito legal que aconteceu também aqui foi eu comecei a procurar estimulá-los a gravarem a própria voz. Olha que legal. Porque o aluno às vezes acha que ele pronuncia muito diferente do que ele escuta um nativo. E a melhor forma de provar que não é bem assim, é eles se escutarem. Então, por mais que eles falem, teacher, mas minha voz no celular não fica legal quando eu gravo, não é essa a ideia. E outro dia nós fizemos esse exercício em sala de aula, os alunos depois enviaram para o Google Docs, para o Google Classroom, e pudemos ouvir. E eles ficaram super satisfeitos. Um chegou até a comentar, nossa, teacher, parecem os meninos do livro. Então, porque a gente acaba tendo sempre um modelo no próprio material didático. Tem também a questão das variantes de pronúncia, né? Quais são as variantes que os alunos costumam, assim, se interessar mais? Com relação à pronúncia, o sotaque. O idioma. Olha, eu acho que é bem variado. Tem aluno que às vezes prefere o British accent, outros acham o americano mais interessante. Mas eu acho que é importante estimulá-los também para entender o indiano falando inglês, né? A gente está falando muito sobre o Global English, Exato, que é o inglês internacional falado por pessoas que são nativas do idioma ou não. Como nós, por exemplo. Gente, eu estava achando aqui
né? Tem o gravador, e é uma das ferramentas que qualquer celular tem. E ali você pode gravar a sua voz, trabalhar com um texto que foi dado em sala de aula. Sim. E não tem problema se é um aluno de básico, intermediário, avançado. Exato. O próprio avançado, intermediário pode, depois, se fizer um listening também, fazer o que a gente chama de shadow reading. Isso, que é a listening leitura. É quando a gente ouve, né, o áudio. E o shadow reading também é interessante ele escutar, né, e ler ao mesmo tempo que o som é produzido. Isso. Porque ele vai identificar também as conexões, a parte de ênfase, né, se é uma pergunta, a própria estrutura do idioma, que é bem assim, eu acho que o inglês é muito fórmula às vezes, né? A gente percebe com uma certa experiência, e isso já pode ser no início, como é a pergunta? Como é da parte negativa? Tudo isso faz parte. Toda a parte da entonação também. Muito interessante. Palavras pequenas, né? Ou frases pequenas, como yes it is, or yes it is. Às vezes eu faço meus alunos também pronunciarem em sala de aula, por mais que sejam pequenas, mas eles vão identificando, oh, yes it is, British, yes it is, American, as variantes. De sotaque. Que isso também os auxilia quando estiverem escutando alguém nativo, seja ele americano ou British, e poder identificar. Legal. Kátia, vamos revisar antes da gente falar assim, aquela dica que com certeza vai super impactar você no seu dia a dia. Tipo, a gente vai estar falando aqui, você vai estar procurando aí. Vamos lembrar dos passos do que a gente já mencionou, certo? Pensando então, tem a prática de sala de aula, aquela estratégia que você falou, que tem umas frases com som parecido, como é que chama? A que a gente chama de trava-língua, né? Isso, do tongue twist. Tongue twist, exatamente. Que é legal, então isso é uma opção para trabalhar. E eles próprios vão percebendo, vão fazendo assim, o pairs, tem as palavras parecidas, isso. O próprio alfabeto, identificando o som das letras. Desde o início do curso, então essa preocupação é muito importante. E aí a gente mencionou uma ferramenta simples que vários professores no Brasil têm utilizado. Isso, inclusive foi usado no colóquio, isso é no sussurrofone. Isso, sussurrofone, é bem interessante. Ele ajuda a gente em que sentido? Identificar o som, a própria voz, né? Isso, você ouve, é bem interessante. Você ouvindo a sua própria voz. Tem alunos até que falam que ajuda para, por exemplo, fazer uma apresentação em público, também o tom de voz, perder um pouco a timidez. Falar em apresentação em público, a gente tem um evento na cultura inglesa todo ano. Exato, o Your Voice também é uma oportunidade excelente para os alunos, desde o básico, participarem, né? É um tema escolhido, então a oportunidade do aluno realmente treinar e participar, né, de uma atividade super interessante que envolve todas as culturas, uma oportunidade de você falar, né, se desafiar, mais pessoas, se desafiar dentro do seu nível. Então, pessoas de básico, crianças de teenager, aí está separado de acordo com o nível. Então, não tem essa questão de avançado junto com básico, não. Tem todo esse cuidado para você estar junto com as pessoas que estão no teu mesmo nível de ensino, de aprendizado. Com certeza. E aí a gente mencionou também um recurso que tem nas filiais, que é o Multimedia Center, que é a nossa biblioteca. A gente fala multimídia porque tem um espaço para computadores e também tem um acervo de livros que podem ser, né, coletados, vocês ficam, leem, escutar diversos temas já divididos nos níveis, né? Porque isso ajuda também que você pegue um livro, que você fala, olha, eu gostaria de ler esse livro, será que eu acompanho? Então isso te ajuda também na compreensão. Antes da gente falar, tem uma dica que a gente vai dar daqui a pouco, daqui a bem pouquinho, que você vai poder aplicar imediatamente. A gente vai estar falando e você vai estar ali junto com a gente. Você mencionou também uma ideia que os próprios alunos tiveram, que ao invés de só ouvir a própria voz com o sussurrofone, o que eles criaram? Eles gravaram, né, algumas conversas entre eles, fizeram diálogos, então podiam falar já, escrever família. Isso, olha que legal, usando o voice recorder, gravador. Então, gravavam e depois mandavam para o Google Classroom e a sala inteira escutava. E foi muito interessante também. E olha que interessante, quando você
trabalha e tem essa questão da criatividade, ela vem por parte do professor, mas o envolvimento faz com que os alunos também consigam ter outras ideias e pensarem. Nós aprendemos muito com isso. Exato, né? Muito legal. Gente, tem alguma dúvida? Pergunta aí nos comentários. Se você tem alguma experiência parecida do seu teacher que te ajudou também. Vamos lá então? Tem uma dica super legal. Olha só que legal a agitação que tá tendo aqui na escola, bem legal. Essa dica, ela vai ajudar muito, né? O que você recomenda que também envolve a tecnologia? Eu acho que olha que dica é essa, gente? Usar os dicionários online ajuda muito. Então, dicionários online, certo? Isso. Me dá um exemplo de dicionário online. Nós temos Cambridge, Oxford, Macmillan também. O nosso e-campus é o Macmillan, né? Olha que interessante. Esses dicionários, eles estão abertos ao público. Então, tem, por exemplo, Cambridge, Macmillan, Longman. Tem um também que é bem famoso, Kátia, que é o Free Dictionary, que é um dicionário bem popular também. Deixa eu mostrar para vocês uma interface. Esse aqui é o Cambridge Dictionary. Você abre no próprio celular e ali você digita a palavra. Além disso, no próprio e-campus, você entrando, não precisa ser aluno, né, Kátia? Quando você entra na Cultura Inglesa SP, isso é importante, tá? Quando você entra na Cultura Inglesa SP, como é que acha essa variedade de dicionários? O próprio site da Cultura, né, quando a gente vai lá no final. E aí você vai achar, então, os dicionários, ok? As palavras e o interessante, verifica o fonema, né? Pode clicando na palavra, você tem a parte da pronúncia, áudio, já tem o símbolo, também é um bom convite para o aluno conhecer os símbolos dos fonemas. Legal. E o que mais que isso vai ajudar? Então eu vou abrir aqui o dicionário, vou colocar, então eu digito a palavra que eu tenho vontade, certo? Eu vou digitar uma palavra que tem diferença de som de inglês americano e britânico, tá? Então, eu coloquei aqui a palavra que eu quero. E como a Kátia falou, aqui a dica de ouro é que você consegue ver as variantes do inglês britânico e do inglês americano, ó. Deixa eu aumentar o volume, né? E aí a gente consegue. Tá vendo? Britânico. Letter. Aqui dá para ouvir bem baixinho, mas testa aí, ó. Vou colocar o link do dicionário para vocês. Então, entra nesse dicionário no próprio celular, digita uma palavra e clica no símbolo de áudio. Isso ajuda muito. Já imaginou você fazendo um curso de inglês e tendo, né, essa possibilidade de verificar as palavras? E começar isso já no nível básico. E precisa estar com o teacher do lado para fazer isso? Tá vendo? A cultura quer torná-los independentes. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Exato, também. Você está estudando inglês, vai para a aula, participa, mas a gente também está formando alunos que conseguem, de uma forma independente, utilizar os recursos com inteligência, utilizar as estratégias, certo, Kátia? Com certeza. Ótimo. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer você pela participação, obrigada, Kátia. Obrigada a todos. Vocês que participaram no nosso chat. E lembra, curte o nosso canal, porque toda semana tem webinar e é um tópico super legal. Compartilha, tem outras pessoas que já estudam inglês ou que talvez precisam de uma forcinha, que podem entender essas dicas que a gente está dando aqui, certo? Com certeza, muito e obrigada. Estamos aqui felizes da filial de Paraisópolis. Obrigada por ter acompanhado a gente. Obrigada, até. Até a próxima, gente. Tchau.